Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí à nossa continuação do nosso curso de métodos, né? Hoje com a nossa aula de número 9. Hoje essa aula seria como uma preparação para que a gente esteja apto a poder falar de limites, tá bom? A gente já começou a falar sobre funções, né? Domínio, imagem contra domínio, coisa e tal, as transformações, como seria a ideia de uma vez que a gente não tem gráfico, como seria a representação visual das nossas funções, né? E aí o prosseguimento natural aí é falar de limites, tá bom? E aí como os nossos limites, a variável do limite, ela mora num plano, né? A gente viu já que os números complexos eles moram num plano. Então a maneira de fazer um z se aproximar de um certo z0, existem várias possibilidades, né? E aí a gente vai chamar essas possibilidades de caminhos, e caminhos nada mais são do que curvas, né? Curvas no plano. Então a aula de hoje seria sobre curvas. Na verdade, eu não tenho como explorar tudo que precisa ser dito a respeito de curvas, né? É um capítulo bem longo no livro aí de cálculo, né? Na verdade, é num livro de geometria, né? Geometria analítica. E aí eu espero que o conhecimento que vocês trazem lá da geometria analítica, né, possa ser útil agora. E eu vou fazer somente um esboço daquilo que a gente vai precisar mais, tá entendendo? Então, de certa forma, o que eu tenho para trazer aqui não é novo, vocês já viram em algum lugar, em algum momento. No curso de cálculo 2 foi visto lá os caminhos para os limites no plano, né? E o que eu vou apresentar aqui que seria assim novo, seria como reescrever essas curvas que vocês já conhecem na forma cartesiana e escrever na forma complexa. Basicamente seria isso a aula de hoje. Então seria uma revisão sobre as principais curvas e caminhos que a gente vai usar e sua representação no plano complexo. Tá ok? Então veja, a gente começa falando a respeito das retas, né? Retas e seus segmentos. Então suponha que você tem um ponto Z0, tá bom? E aí eu vou colocar sempre o paralelo, né? Como se fazia lá na forma cartesiana, para que você lembre, e como é que vai ficar na forma complexa aqui para gente, tá bom? Então, esse ponto z0, que é x0 mais i y0, lá na forma cartesiana a gente chamava ele simplesmente de x0, y0, aqui a gente passou a chamar ele de z0, tá bom? E aí, da mesma forma, imagine que você quer imaginar, quer calcular, quer descrever a reta que passa, que inicia em Z0 e termina em Z1. Ou seja, na verdade eu estou pensando num segmento orientado. Perceba que o meu segmento tem um ponto onde começa e um ponto onde termina. Isso é a justificativa para que a gente tenha essa maneira de representar as nossas retas, né? Você poderia estar pensando aí, não, mas eu já conheço uma forma de representar retas. Verdade. Quando você pega uma reta e representa ela na sua forma que você conhece como equação geral da reta, ali você tem a reta como um todo, né? Sem início, sem fim, tá? E ela não dá a informação assim, olha, onde começa, onde termina, qual a direção, tá ok? Então, a gente usa a ideia de curvas parametrizadas para que a gente possa ter essas informações que serão úteis no nosso cálculo de limites, tá bom? Porque no meu limite eu preciso dizer, olha, eu quero que você parta daqui e vá até aqui, tá bom? Então eu preciso de uma ideia de onde eu começo, onde eu termino e qual a direção, qual o sentido que eu vou tomar no meu deslocamento, tá bom? Então, você fazia de que forma lá no mundo cartesiano, né? Você precisava da direção, e aí essa direção você está falando de um vetor, e aí você pega a extremidade final, né? O extremo final menos o extremo inicial. Então você vai pegar, se eu quero sair de Z0 indo para Z1, você vai fazer Z1 menos Z0. Na forma cartesiana fica x1, y1
menos x0, y0. Na forma complexa vai ficar z1 menos z0. Tá bom? Vocês vão perceber que a forma complexa ela é sempre mais reduzida, ela é sempre mais pequenininha, o que pode levar a alguns a ter uma ideia de que isso seja mais difícil, quando na verdade é mais fácil, tá bom? E aí, veja, na forma cartesiana você dizia, olha, o segmento de reta, né, eu vou ter que parametrizar o x em função de um t, eu vou ter que parametrizar o y em função de um t, né? x0 e y0 que aparece aí no iniciozinho é as coordenadas do ponto inicial e esses valores que acompanham o t, né? x1 menos x0 no x, y1 menos y0 no y, são, na verdade, as coordenadas do vetor d, que dá a direção, é a abscissa e a ordenada. Ok? Quando você faz dessa forma, o t ele varia de 0 a 1. Veja, esse t variar de 0 a 1 não é uma coisa que assim, alguém quis que fosse assim e colocou de 0 a 1. Eu poderia ter colocado de 0 a 10. Não, não é. Veja, por que de 0 a 1? Se você pegar o t e colocar ele o valor 0, tá? Então o x é x0 e o y é y0, ou seja, o ponto inicial da sua curva é x0, y0. Se você colocar o t igual a 1, que é o último valor do t, tá certo? Aí você vai ficar com, para a coordenada x, vai ser x0 mais x1 menos x0, o que dá x1. E no y vai ficar y0 mais y1 menos y0, o que dá y1. Ou seja, o resultado é o ponto x1, y1, que é o ponto final do meu segmento de reta. Tá bom? Aí veja, se você escrever isso na forma complexa, né? Você vai ficar com z igual a z0 mais z1 menos z0t. Se você... por que, professor? Por que ficou assim? Pegue o z0 nessa escrita aí e coloque a escrita x0 mais y0. Pegue o z1, faça a mesma coisa. E escreva por extenso. Então você vai ver que a coordenada x do z é justamente a mesma coordenada que você tem aí na escrita cartesiana. E a componente real de z na forma complexa é exatamente a componente x da forma cartesiana. Se você pegar a componente imaginária, né, se você pegar isso aí, desenvolver e for até o final, eu vou pegar a componente imaginária, a parte imaginária. Você vai ver que coincide exatamente com a ordenada da forma cartesiana, né, o y. Tudo bem? Eu devia ter detalhado aí um pouco mais, mas eu acho que isso é muito simples, não vale a pena a gente perder tanto tempo. Qualquer coisa vocês me colocam aí na forma de dúvida no comentário, tá ok? Então, aí você tem a forma cartesiana, que você já conhecia, e agora você tem a forma complexa de como representar um segmento de reta, né, no plano complexo. Show? Aí, veja, eu agora vou somente fazer alterações. Então, imagine que você queira, professor, se eu quiser pensar no sentido contrário, eu quero o mesmo segmento no sentido contrário. Essa representação que eu tenho aí serve? Não serve. Por que não? Porque ela tem um sentido. Começa no Z0 e termina no Z1. Então, o que eu faço se eu quiser de Z1 para Z0? Aí tem aluno que faz a seguinte gambiarra, né? Gambiarra. E aí eu vou colocar aqui, e espero que ninguém faça, porque isso é digno de receber uma nota 0 no curso inteiro. Tem aluno que pensa assim, o T está de 0 até 1, né? Então é só eu inverter, colocar o T de 1 até 0. E aí ele vai e coloca, ele escreve assim, 1 menor ou igual a T, menor ou igual a 0. Se você pegar, escreve isso aí no papel, tá? 1 menor ou igual a T, menor ou igual a 0. Se você entendeu o que você escreveu, você vai perceber que você está se referindo aos valores que, ao mesmo tempo,
são maiores do que 1 e menores do que 0. Me diga o que é que existe no mundo da matemática que seja ao mesmo tempo maior do que 1 e menor do que 0. Veja que é um i, viu? As duas coisas verdadeiras ao mesmo tempo. Você vai ver que não existe, é um conjunto vazio. Portanto, se você fizer isso achando que trocar o 1 com o 0 invertir a ordem, não inverteu não. Você fez uma... Não pode falar palavrão, né, no vídeo, mas fez uma paçoca, né? Tá bom? Como é que eu faço então para inverter a ordem? Você vai pegar onde tinha Z0, você vai colocar Z1, e onde tinha Z1 você vai colocar Z0. Simples assim. Tá? Aí eu fico pensando, por que o cara tem o pensamento de inverter o 0 com 1, mas ele não tem o pensamento de inverter o Z1 com o Z0? Por quê? Então, olha só. Eu quero começar no Z1 e quero terminar no Z0. Então, o seu D, o vetor direção, vai ser agora o extremo final menos o inicial, ou seja, x0, y0 menos x1, y1. Eu inverti. Aí vai ficar Z0 menos Z1. Pronto, segue o mesmo padrão agora. Quem é a curva gama na forma cartesiana, onde tinha x0, y0, agora tem um x1, y1. E onde tinha x1, y1, agora tem um x0, y0. O t continua de 0 a 1 do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tá bom? Como é que fica a escrita complexa? Onde tinha Z1, agora tem um Z0. Onde tinha Z0, agora tinha um Z1. E o t continua variando de 0 a 1. Tá bom? Perceba que quando o t for 0, você está em Z1. Quando o t for 1, você está em Z0. Ou seja, exatamente como a gente quer. Tudo bem? Olha, só para complementar a brincadeira, a gente vai precisar falar de segmentos dessa forma, como um início, um fim e uma direção. Tá? Mas eu vou colocar aqui só para completar a brincadeira, seria se eu quisesse a reta toda, o que eu faria? Não, veja, imagine que você quer a reta toda, mantendo a ideia de direção. Tá? Então, veja, agora veja, no sentido de Z0 até Z1. Eu estou falando sempre direção quando eu deveria falar sentido sempre, tá? Porque eu não sei se vocês conseguem se lembrar, direção é uma coisa, sentido é a outra. Tá? Então imagine que você quer a reta toda, mas mantendo o sentido de Z0 para Z1. Então você vai pegar um ponto, x0, y0, o z0. Veja que nesse caso eu poderia escolher o z0 ou z1. Eu quero um ponto da reta. Tanto faz. Qualquer um que você escolha está valendo. Eu estou pegando o z0 só por conveniência, tá bom? Agora o vetor direção é sempre um da frente menos um da trás. Então fica x1, y1 menos x0, y0 e aí segue a mesma brincadeira. Para ter a reta toda, você vai ter o t variando de menos infinito até mais infinito, tá? Nos dois casos. Tranquilo? Bom, revisão. Se você quiser a reta no outro sentido, o que você vai fazer é a mesma brincadeira, você vai inverter o Z1 com o Z0. Então, imagine que você tem a reta, agora eu estou invertendo o sentido, vai agora no sentido de Z1 para Z0. Novamente, eu posso escolher o P0 por qualquer ponto da reta, qualquer um. Eu estou escolhendo o x1, y1 só para manter o padrão, mas eu poderia escolher o x0, y0. Professor, lá naquele outro caso eu poderia fazer isso quando o segmento quando você tem um segmento de verdade, aí não. O ponto inicial é o inicial, o ponto final é o final. Tá bom? Aqui não importa porque você não tem ponto inicial nem ponto final. A reta é toda. Então, tanto faz quem é que você vai chamar de P0. O importante é que ele seja um ponto da reta. Tá? Na hora de calcular o vetor direção, novamente, você vai pegar um da frente menos um da trás. O que é da frente e o que é da trás? Respeita-se o sentido de deslocamento. Tá? Então, nesse sentido de deslocamento, você pega um da frente menos um de trás. E aí põe, né, na mesma fórmulazinha lá, o x1, y1, onde estava o x0, y0, né, e as coordenadas do vetor de deslocamento acompanhando o t. Tá? Novamente, o t varia de menos infinito a mais infinito. A escrita
complexa permanece basicamente igual, tá bom? E a respeito de retas e segmentos é tudo que a gente precisava saber, tá bom? Passamos agora a pensar a respeito das circunferências e seus arcos, tá bom? Veja, imagine que você tem um ponto, Z0, esse ponto aí vai ser o papel vai fazer o papel de centro da minha circunferência, tá bom? Na forma cartesiana, a gente se referia a ele como C, né? E esse C tinha coordenadas x0 e y0. Aqui a gente vai chamar de Z0. Pode usar a letra C novamente, mas a representação em par ordenado a gente não usa. A gente vai chamar simplesmente de Z0, né? O raio, e aí uma circunferência de raio R, na forma cartesiana. Veja, eu estou com medo de causar confusão. É a forma cartesiana parametrizada, tá bom? Porque tem a forma cartesiana não parametrizada, que seria qual é a equação de um círculo? X ao quadrado mais y ao quadrado igual o raio ao quadrado. Isso centrado na origem, né? Essa que está aí seria x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado igual o raio ao quadrado. Essa seria a forma cartesiana, vamos dizer, pura. Eu estou me referindo à forma cartesiana parametrizada, tá bom? Então, parametrizada, você vai tentar descrever suas coordenadas x e y em função de uma variável t, tá bom? E aí, esse t é o ângulo, tá bom? É o ângulo que você imagina aí um palitinho que faz um giro, tá bom? A gente está pensando basicamente como a gente faz lá nas coordenadas polares, né? E aí cada ponto sobre a circunferência tem uma coordenada r cosseno, r seno, e esse x0 e y0 é o centro da sua circunferência, tá bom? Pega esse t, começando em 0 até 2π. Esse começar em 0 até 2π é porque o 0, você passando um eixo horizontal sobre o centro, o 0 estaria do lado direito, tá bom? Então isso aí seria o 0 padrão que a gente usa na escola, né? No segundo grau. E é, o sentido desse ângulo aí é o sentido anti-horário, tá bom? Algumas perguntas poderiam surgir nesse sentido. Se eu trocar onde tem seno, eu colocar o cosseno, ou onde está, e vice-versa, né? Onde está o cosseno, eu botar o seno, continuamos tendo uma circunferência? Sim. E o que mudou, professor? O sentido. O sentido de rotação, o sentido de percorrer essa circunferência. Tá bom? Bom, como é que fica isso na forma complexa? Então você veja, isso é o que eu deveria ter feito lá para as retas. Eu não fiz e abusei um pouco aí da cabecinha de vocês. Veja, o Z, ele é o x mais i, y. Então você vai pegar o x, que você da forma cartesiana, e colocar aí. E vai pegar o y da forma cartesiana e colocar aí. Então veja como é que isso fica. Tá? No fim nada, tá? E aí você vai agora só agrupar. Agrupar o que com o que, professor? Ó, eu vou pegar tudo que tem o índice 0, né, x0, mais i, y0, vou colocar num canto. E tudo que não tem, eu vou colocar no outro canto. Tá bom? Aí, veja, x0 mais i, y0 é o z0. Tá? O restante aí, onde tem o r, né, eu coloquei o r evidência, dentro do parênteses ficou cosseno t mais i seno t, e isso é a forma polar de um número complexo, não é assim? E pode ser posto na forma exponencial. Então, posto na forma exponencial, por que eu vou usar a forma exponencial? Porque ela é muito pequenininha, muito simplesinha. Então, isso aí vai ficar z0 mais r é elevado a i t, perdão. E esse t varia de 0 a 2π. Então essa escrita que você tem aí, ela indica, olha, o centro é z0 e o raio é r. Show? E se você põe o t variando de 0 a 2π, aí você tem o círculo todo.
Espero que isso responda a próxima, né? Se eu tiver uma parte, né, em vez de ter o disco, o círculo todo, eu tiver só uma parte. Então imagine, eu vou trazer o meu centro para 0, 0, tá bom? E vou, né, na verdade eu não vou responder ainda sobre as partes. Eu novamente só mudei o centro. Trouxe o centro para 0, 0. Então você vai olhar para aquela escrita lá e onde tinha x0, y0, agora vai ter um 0, 0. Então ficou somente r cosseno, r seno na forma cartesiana. E na forma complexa, né? Você vai ficar com essa escrita tá aí, você pode escrever dessa forma aí, que seria uma forma polar do círculo, ou RE elevado a iθ, que seria a forma exponencial. Tá bom? De 0 a 2π, tá? Então, centrado na origem, só fiz zerar o x0, y0. Se você tiver agora sim centrado na origem, mais um arco. Tá? Nesse caso aí eu estou escolhendo uns arcos padrão, mas isso vale para qualquer ângulo que você tenha. Então, qual é o ângulo desse arco aí, né? Tá? Você percebe que ele começa no ângulo 0 e vai até o ângulo π sobre 2. Então, a representação é a mesma, a representação da curva, né? R cosseno para o x e R seno para o y. O que mudou apenas foi o t. O t vai variar agora de 0 até π sobre 2. Tá bom? Professor, se eu quisesse pensar no arco, só que não nesse sentido, é no sentido voltando. Tá? Primeiro, é uma pergunta válida, mas quase sempre você vai precisar dessa forma que está aí. É uma situação assim, eu nunca passei pela situação de precisar do arco no outro sentido. Mas vamos tentar responder assim mesmo, tá bom? A ideia seria você parametrizar de novo, tá ok? E você tentar, na hora de parametrizar, em vez de você pensar como o t sendo o ângulo que esse raio, veja esse raio que está aí, onde o R está, tá? Ele sendo o ângulo entre ele e o eixo x, você imagina que o ângulo agora passou a ser o ângulo entre ele e o eixo y. Aí você mudou o zero passa a ser em cima do eixo y, e, se eu não me engano, a rotação, o giro vai ser no outro sentido. Isso, em outras palavras, equivale a você, onde está o cosseno, você botar o seno, e onde está o seno, você botar o cosseno. É uma coisa assim, o que vai mudar ou é essa, onde, a posição do seno e o cosseno, ou é um menos aí no x ou no y, não sei. Tá bom? Isso aí tem que ser feito, tá? Mas equivale a você voltar para o início da sua parametrização e imaginar onde é que você vai, o que é o ângulo para você. Tá? O ângulo, a gente, na nossa, lá quando a gente viu as coordenadas polares, a gente viu que o ângulo é entre a posição do ponto, né? O vetor que vai dar origem ao ponto e o eixo x. Tá certo? E aí você pode imaginar que o seu ângulo seja entre esse vetor e o eixo y. Tá ok? Bom, é dessa forma que você encontra. Tá? Mas fique tranquilo, porque o que é útil e necessário aqui pra gente é essa representação. Lá na frente, quando a gente estiver falando de integral, você vai ter curvas num sentido, curva no outro sentido. Mas tem um teoreminha que diz, olha, se você precisa da integral com a curva num sentido, mas você encontrou a curva no outro sentido, então a integral que você quer calcular é menos a integral com a curva que você encontrou. Ou seja, calcula com a curva errada, bota um menos lá, que vai dar o resultado da curva certa. Certo? Não é coisa de se preocupar agora não. Basta você saber que encontrou nesse sentido, você tá preparado. Tá bom? Na forma complexa, aí vai ficar R cosseno mais I seno T, que é o RE elevado a IT, e o T varia de 0 a π sobre 2. E aí você pode fazer com qualquer abertura do ângulo que você queira, tá bom? Então veja, se você pegar essa abertura aí, o que vai mudar é que o seu T agora vai ser de 0 até π.
Então a representação é a mesma, tá bom? Tanto no caso cartesiano como no caso complexo, o que mudou é só o t, tá ok? Se você tivesse, por exemplo, a parte de baixo, perdão, a metade da circunferência, só que do lado direito, tá bom? Então o teu ângulo, a representação é a mesma, e aí o ângulo vai ser de menos π sobre 2. Se você entender que o zero está sobre o eixo x, essa parte de baixo é como se ela estivesse no menos π sobre 2, ou seja, você andou para trás para chegar nela, tá? E foi até o π sobre 2. Tranquilo? Professor, eu poderia fazer, já que essa parte de baixo eu também posso enxergar como sendo o 3π sobre 2? Pode. Agora veja, se você vem nesse sentido de percurso, tá? Começando no número 3π sobre 2, o ângulo 3π sobre 2. Quando você chegar sobre o eixo x, qual é o ângulo que você tem? Aí você tem que entender que se você está no 3π sobre 2, ao chegar no eixo x, você chegou no 2π. Você não pode pensar, cheguei no zero. Aí você comete um erro, tá? Se você está um erro, porque assim, você vai continuar esse percurso. Então você está no 3π sobre 2. Ao chegar no eixo x, você chegou no 2π. E ir até o eixo y, onde está o ponto final da curva, você chegou no 5π sobre 2. Tá? Então, eu quero pensar embaixo como sendo 3π sobre 2. Pode? Pode. Então o t seria de 3π sobre 2 até 5π sobre 2. Então, se eu colocar de 3π sobre 2 até π sobre 2, está errado? Tá. Você não pode esquecer que você tem uma desigualdade. Olha. São duas desigualdades encaixadas. Se você escrever, escreva aí no seu papel, tá bom? 3π sobre 2 menor ou igual a t menor ou igual a π sobre 2. E aí, veja, faça numericamente usando a calculadora. Que número dá quando você faz 3 vezes o π, bota 3,14, dividido por 2. Tá? Depois você pega o π sobre 2 e calcula quanto é que dá π sobre 2 numericamente. Tá bom? E aí você se responda aí. Qual é o número que ao mesmo tempo é maior do que 3π sobre 2 e, veja que é um i, menor do que π sobre 2? Não existe. Não existe, é um conjunto vazio. Se você fizer isso e de repente você precisa disso para uma integral, você coloca lá nos extremos da sua integral, vai de 3π sobre 2 até π sobre 2. Você está dizendo, não tem nenhum t no meio do caminho. Sua integral vai dar errado, vai dar zebra. Tá ok? Então cuidado. É melhor pensar dessa forma aqui, menos π sobre 2 até π sobre 2. Até porque os valores são menores do que os que você obtém da outra forma. Bom, na forma cartesiana, continuamos com essa forma bem simplesinha. O que muda novamente é só a variação do t. Tudo bem? Bom, espero ter elucidado aí tudo a respeito dos arcos de circunferência. A gente passa agora a pensar sobre as elipses e seus arcos, tá bom? Esse é um ponto onde, pelo menos eu quando fui aluno, quando vinha para as elipses, eu, sei lá, me cagava todo, ficava todo perturbado, até que um professor fez isso para eu ver, e aí eu achei, pô, porque alguém não disse isso para mim? Veja, como é que a gente vai pensar na parametrização de uma elipse? Veja, a equação cartesiana da elipse é essa daí, né? X ao quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. O a é o eixo no horizontal e o b é o eixo vertical. Tá bom? E aí, veja, reescreva a sua equação da seguinte forma. Pegue o quadrado que aparece no x e no a, você coloca, usa uma potência só sobre a fração x sobre a. Faz a mesma coisa para o segundo termo, tá bom? E aí você vai fazer o seguinte, olha, eu posso trocar esse x sobre a por alguém? Veja, eu quero trocar por alguém de modo que a minha equação continue verdadeira. Eu não posso sair trocando aí e modificar. Se modificar, eu tenho outra cor na mão, não tenho mais a elipse. Tá? Então, o que eu poderia colocar aí no lugar
de x sobre a e também no lugar do y sobre b, uma coisa para cada, de modo que isso aí continuar sendo verdadeiro. Tá? Então, se vocês lembrarem lá da trigonometria, vocês vão perceber que se eu pegar o x sobre a e chamar de cosseno, e o y sobre b de seno, isso continua verdade, porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Show? Aí você poderia estar pensando, professor, e se eu fizesse o contrário? Em vez de chamar de cosseno, eu chamasse de seno, e onde eu chamei de seno, eu chamasse cosseno. Novamente. Fazer isso, nós vamos ter associado, esse t representa um ângulo, esse ângulo tem o ponto zero dele em algum lugar, sobre a elipse, e tem um sentido de giro desse ângulo. Se você não fizer dessa forma, terei a elipse em questão? Terá. Terá. O que pode mudar? O ponto onde se inicia não é o ponto que a gente está esperando. O giro, o sentido, pode ser outro sentido. Tá bom? Então, se você fez dessa forma, né, você tem, esse t vai ser um ângulo, o ângulo zero é sobre o eixo x, e o sentido de percurso é no sentido anti-horário. Tá? Então, você vai fazer, olha, o cosseno de t é x sobre a, e o seno de t é y sobre b. Deixa o x que é isolado e o y também. Tá? E aí você tem a sua... É como se você tivesse as coordenadas cartesianas deformadas. A gente já fez isso aqui. Não foi? E o t varia de 0 a 2π, sendo o 0 o ponto da elipse que está sobre o eixo x do lado direito, né, o sentido de percurso anti-horário. E aí é como se você tivesse deformado a elipse, deformei ela e transformei ela numa elipse de raio 1. Ok? Transformei ela num círculo de raio 1. Tá? E aí o t é o ângulo. Tá ok? E aí, se você quer arcos, a mesma coisa, tá bom? Que você fez lá na circunferência. Então, imagine. Perdão. Como é que vai ficar isso na forma complexa, né? Então, já temos a forma cartesiana. Na forma complexa, vai ficar desse jeito aí. Não tem como reduzir. Tá? Você vai trazer o x. O z é x mais y. Você traz o x para o x e o y para o y, vai ficar assim na forma polar mesmo. Não tem como ter uma forma exponencial para a elipse, né? Infelizmente. Mas a forma polar tá bonitinho aí, tá ok? Não tem zebra não. Bem simplesinho. Show? Espero que da forma que entrou na minha cabeça quando eu era aluno, tenha entrado aí na sua também. Bom, e agora os arcos, né? Como é que fica os arcos de elipse? Eu não coloquei aí, mas você vai proceder da mesma forma como você fez com a circunferência. Tá bom? Se você quiser um quarto, né, está no primeiro quadrante, vai variar de 0 até π sobre 2. Se você quiser a parte de cima, né, vai de 0 até π. Se você quiser só a parte de baixo, vai de π até 2π. Né? E a lateral direita vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Isso aí acho que não precisa detalhar mais não. Bom, existem curvas que a gente não consegue parametrizar, não é que não consiga, mas você já tem uma forma explícita para ela no modo cartesiano. Então, ou seja, você tem uma curva e você já sabe, ó, o y é igual a f de x. Isso só é bacana quando você consegue ter y igual a f de x e a expressão de f é simples. Tá? Por exemplo, eu poderia usar essa ideia para um círculo. Veja, se você pegar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a um raio ao quadrado, quando você isola o y, você consegue isolar, não tenho dúvida. Mas quando você isola, fica uma expressão, né, ruinzinha, é uma raiz quadrada de um monte de coisa lá dentro, que está tudo ao quadrado. Tá? Então, entende-se que essa expressão não é bacana. Mas, se você consegue fazer y igual a f de x, e o f é uma expressão tranquilinha, bonitinha, tá? Então, você pode, essa é a forma de parametrizar, que é a forma que a gente chama de trivial. Tá? Como é que a gente vai fazer? O seu ponto x, f de x, o x você vai chamar de t, e o y vai ser f de t. Na forma complexa vai ficar t mais
Não, o t é o x, e f de t, que é o y. Tá bom? Da forma cartesiana, ficaria assim, ó, x é t e y é f de t. E o t varia de onde até onde? O t, como o t é o x, o t varia onde o x varia. Então, se o x varia de A até B, o t varia de A até B. Da forma complexa, vai ficar z igual a t, que é o x, mais i, f de t, que é o y. E o t varia de A até B. É bem óbvio assim. Muita gente se atrapalha aí, porque eu acredito que é porque seja fácil demais. Tá bom? Não tem mistério aí a respeito dessa forma. Agora, só vale a pena você apelar para essa forma de representação se a expressão do f for tranquila. Tá bom? Se for uma expressão catastrófica. Veja, por que eu estou falando isso? Poderia usar esse padrão aqui para as circunferências, para as elipses. Tá? Só que a forma que eu apresentei, ela é entendida como sendo a melhor porque é uma forma mais simples. Se você usar essa daqui para representar as elipses ou as circunferências, você vai conseguir, não consegue a circunferência toda. Na hora que você inverte o y, você tem duas equações, duas expressões, uma para a parte de cima e outra para a parte de baixo. Mesma coisa com a elipse. E aí você vai ter que representar ou uma ou a outra. Não tem como representar. E além disso, a expressão que você vai encontrar é uma expressão complicada. Tá bom? Bom, para os nossos limites, tá bom? O que eu vou falar aqui tem exposto numa aula de cálculo 2, acho que é a aula número 14 do curso de cálculo 2, tá bom? São os caminhos mais usados, tá bom? Veja, os caminhos que a gente usa mais são retas. Eu falei agora esse monte de curvas, retas, círculos e elipses, e todas as que você consegue através da forma y igual a f de x, todas elas são permitidas usarem também, tá? E nós precisamos desses caminhos agora, nesse momento, para o tratamento de limites, tá bom? E você vai precisar fazer, ó, o z vai para z0. Como? De que jeito? Aí você tem zilhões de maneiras, eu vou entrar em detalhe daqui a pouco não, na próxima aula. E, em geral, a gente começa dos caminhos mais simples, as linhas retas, né? Pode acontecer, quem se lembra aí do curso Cálculo 2, que você chega a um caminho que não dá resposta, tá? Não é, você não consegue calcular o limite, você não consegue dizer se existe, se não existe. Então os caminhos eles vão nesse sentido, tá bom? Então, os caminhos mais comuns são retas, mas são retas sobre os eixos, tá bom? Então, como é que você vai representar, por exemplo, eu destaquei em amarelo aí, talvez você não esteja vendo, uma retazinha sobre o eixo Y, né? E aí você imagina o seguinte, eu quero formalmente expressar que um ponto está caminhando, se deslocando sobre o eixo Y na direção da origem. Então você vai ter que dizer, qual é a equação dessa reta? O eixo Y. É x igual a zero, tá bom? Tem Y? Tem. E aí como é que você vai dizer que o ponto sobre essa reta está se deslocando para a origem? Aí você vai dizer y tendendo a zero pela direita. O y, esse sinalzinho de mais, significa que o seu y é positivo, né? E na verdade você deveria ser por cima, né? Em vez de ser pela direita. Tá ok? Essa é a forma cartesiana de dizer isso. Isso vocês já viram lá no cálculo 2. Tá? Como é que fica isso na forma complexa? Aí você vai escrever um z com coordenada x igual a zero, tem coordenada y, sim, e ao mesmo tempo você também vai ter que dizer, olha, o y vai para zero. Como é que fica isso? Né? Se o z não tem x, então ele vai ser iy, onde o y tende a zero. A forma complexa de dizer essa mesma coisa que você já sabia dizer na forma cartesiana, agora você diz desse modo aí. Lembre-se que o x é i mais iy. Tá ok? Aí, veja, eu estou colocando agora a mesma reta, só que
a parte de baixo. Você está indo sobre o eixo Y na direção da origem por baixo. Como é que você diz isso? Primeiro você diz a equação da reta, x igual a zero, e depois você diz onde é que está os seus y. Então você está dizendo que o y está caminhando para zero por valores negativos. Né? Vocês já sabiam fazer isso lá no plano R2, né? no plano cartesiano. Aqui vai ficar z igual a y, com o y tendendo a zero pela direita, pela esquerda. Tá bom? Se você escrever sem colocar o sinalzinho sobre o zero, nem mais, nem menos, você está se referindo aos dois caminhos ao mesmo tempo. Tanto por cima como por baixo. Tá? Acho que isso não merece nem você coçar a cabeça. Um outro padrão que é muito comum são as retas sobre o eixo X. Tá? E você vai ter que, novamente, como é que eu digo que a reta sobre o eixo X? Aí a reta é y igual a zero. E agora você quer dizer o seguinte: eu estou sobre essa reta indo na direção da origem. Então você diz, o meu x está indo na direção do zero pela direita. Na forma complexa, o seu z é x mais i, y. Você vai colocar o x no lugar do x, o y no lugar do y. Perceba que o y sendo zero, não teremos componente complexo. Então o seu z vai ficar x, que é totalmente real, x indo a zero. Tá bom? Pela esquerda, é semelhante, o que vai mudar agora é que o x tende a zero pela esquerda. A escrita é a mesma, o que muda novamente é o x tender a zero pela esquerda. E se você não colocar o sinalzinho, né, acima do zero, você está se referindo aos dois caminhos ao mesmo tempo, tá? Pela direita e pela esquerda. Tranquilo? Você pode ter também caminhos que passam pela origem, caminhos retos passando pela origem, num ângulo qualquer, tá bom? E aí a maneira de se referir a essas retas, né, é y igual a mx. Esse m aí é o coeficiente angular, assim, né? E aí, veja, você está dizendo que o y depende do x, logo você vai ter que dizer o x está onde, tá certo? E aí, se você diz, o x está indo a zero pela direita, significa que a sua reta está vindo pelo lado direito do eixo y, do eixo x. Tá? Na forma complexa, vai ficar assim, ó. Você vai escrever o que é o x e o que é o y. O x, ele é livre, é x qualquer. E quem é o y? É mx. E o x tendendo à direita. Veja que, tendendo a zero pela direita. Veja que não faria sentido você dizer, o y está tendendo a zero, já que você escreveu o seu z em função do x. Se não tem y, você não fala, o y tende a zero pela esquerda. Tá? Se você escreveu o seu z em função de x, você tem que dizer agora o x, como é que ele se desloca. Tá bom? Se você pegar a mesma reta agora no sentido contrário, vindo pelo lado esquerdo, vai ficar y igual a mx, o x tendendo a zero, aí agora pela esquerda, e na forma complexa, mesma escrita, o que muda é só a maneira como o x vai para o zero. E, novamente, se você não colocar o sinalzinho de mais ou menos acima do zero, você está se referindo às duas direções, os dois sentidos ao mesmo tempo. Tá bom? Bom, acho que esgotei todas as possibilidades. Professor, a gente vai fazer limite só com linhas retas, né? E outra pergunta que você poderia... o z sempre vai para o zero, né? Não é, tá certo? A gente nem sempre a gente espera que com linhas retas a gente resolva, tá? E terá limites indo para outros pontos, e eu espero que você consiga adaptar o que eu falei aqui se o meu ponto não seja o zero. Tá? Aí você tem que adaptar um pouquinho. A verdade é que quando a gente vai precisar pensar nisso, nem bom eu falar isso, mas a gente vai tentar, a gente vai chegar à conclusão que a maioria dos limites que a gente vai resolver, a gente resolve
da forma como a gente aprendeu lá no cálculo 1, não vai mudar nada. Só que é uma boa parte. Tem uma parte que não sai. Tá certo? E aí essa parte não é que o limite não possa ser calculado, vai poder. Só que aí você vai ter que fazer dessa forma aqui. Tem que apelar. E aí essa forma que eu estou chamando, essa forma aqui, é basicamente a forma como você resolvia o limite lá no cálculo 2, para a função de duas variáveis. É a mesma coisa. Tá bom? Mas deixemos essa preocupação para a próxima aula. Tá bom? Ficamos por aqui. Tá? Um grande abraço. Fiquem todos com Jesus.